Nesse momento, o CNN Novo Dia recebe o prefeito de Maceió, o João Henrique Caldas, JHC. Ele está nesse momento no gabinete de crise, montado para acompanhar esse episódio. Prefeito, muito obrigada por conversar conosco. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos acompanhando pela CNN. Bem, prefeito, para que a gente entenda qual que é o cenário de momento aí em Maceió, qual que é o risco dessa mina colapsar? O cenário é crítico, nós estamos aqui permanentemente no gabinete de crise, são 350 pessoas diretamente mobilizadas, são 18 pastas, estamos acompanhando com todas as informações que nós temos com equipamentos modernos, como DGPS, interferometria, que fazem todos esses cálculos em relação ao afundamento de solo, em que direção esse solo está indo e a profundidade e qual intensidade. Esses cálculos eles nos permitem trazer informações sobre, por exemplo, a iminência de um colapso, como essa mina que é a mina 18. Então, essa mina 18, que está localizada no bairro do Mutange, ela começou a apresentar esse risco, foi identificado esses microsismos, esses abalos começaram a surgir, a aumentar, e hoje nós temos nessa área uma subsidência. O que é subsidência? É o afundamento de solo. E nessa base, nessa borda dessa região do bairro do Mutange, é como se você estivesse ali descendo, né? Quem morava naquela área não percebia, mas estava vendo um afundamento, como se estivesse aqui num elevador. E esses equipamentos nos permitiu com que tivéssemos essas informações técnicas para conseguirmos precisar a gravidade desses fatos. Então, esse afundamento está chegando a 5 centímetros por hora, isso varia, né, de acordo com o decorrer das horas do dia, mas já passa de 1 metro, então isso significa que naquela região, naquela localidade, o fenômeno ele é persistente, é relevante, mas a boa notícia é que nós conseguimos evacuar toda essa área. Então nós estamos com o foco principal, que é salvar vidas, então toda essa área ela está isolada, então não há, hoje, né, tinha lá trabalhadores da própria mineradora fazendo a parte do preenchimento, né, a parte também das demolições, eles também já foram retirados da área e todo o plano de contingência ele está funcionando. Todos os protocolos estão sendo seguidos rigorosamente pela Defesa Civil de Maceió, que já comunicou a todas as autoridades pertinentes, como Exército, Marinha, Governo Federal, Governo Estadual, tem subsidiado todas essas instituições, entidades de informações, e estamos aqui com o acompanhamento do Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM, e também a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que está presente no município de Maceió, com todo o apoio da Prefeitura e da Defesa Civil. Prefeito, muitas informações aqui com relação a esse risco iminente de colapso. A gente consegue dimensionar quais seriam os impactos sociais, econômicos, ambientais, caso de fato essa mina desabe? O que a gente pode também trazer em termos de informação de quais medidas preventivas são adotadas diante de uma tragédia que pode ocorrer aí em Maceió? Todas as medidas preventivas foram elaboradas através de protocolos e da literatura internacional. Nós estamos seguindo rigorosamente e esse plano de contingência, ele calcula as hipóteses. Claro que nós nos preparamos para a pior situação possível e torcemos, claro, que ela seja de maneira mais branda. Então, todos esses protocolos, esse plano de ação para mitigar esses danos, sobretudo ambientais, eles estão sendo colocados em prática. Agora, nesse momento que nós devemos é esperar, monitorar e supervisionar esta área. Os equipamentos que nós temos são equipamentos modernos e graças a todo esse trabalho preventivo que nós fizemos, é que hoje nós temos a condição de dizer que todo esse funcionamento, tanto a evacuação da área, tanto da realocação de moradores, está
funcionando. Então, a gente evita, claro, qualquer tipo de espetacularização em relação a esse fato, porque é um fato grave, muito sério. Nós temos, na dinâmica social da nossa cidade, nós temos 60 mil pessoas que foram atingidas diretamente nesses 5 bairros que foram realocadas. Então, a Prefeitura de Maceió tem feito o seu trabalho para preservar vidas, para garantir a segurança da nossa população. E hoje, todo esse problema ele se encontra localizado num bairro que é chamado Mutange. Nós temos uma área de encosta, que também essas casas elas já foram demolidas, e nós temos um raio extenso que todas essas famílias também, que era uma área de criticidade 00, elas já foram realocadas. Prefeito, nossos analistas também têm perguntas para o senhor. Começamos aqui com a Larissa Rodrigues, que está lá em Brasília. Por favor, Larissa. Prefeito, bom dia. A gente está desde ontem acompanhando aqui, em especial, a atuação do governo federal, né, nesse momento tão difícil. Eu gostaria de fazer para o senhor 2 perguntas. É muito difícil, mas a gente tem ouvido, inclusive, como se fosse marcando hora para que, de fato, esse desabamento acontecesse. O que tem de verdade sobre isso para hoje? O senhor falou nessa necessidade de não tornar tudo um grande espetáculo, e é o nosso papel enquanto imprensa também. O que há, de fato, de estudo, de estatísticas, o que dá para esperar? Podemos ter, de fato, um desabamento ainda hoje? E, no segundo momento, o senhor, que é do PL, a gente tem visto um posicionamento por parte do governo. Como está esse trabalho, deixando a oposição de lado, de fato, para pensar nesse trabalho conjunto, não só com o governo federal, mas, em especial, também com o governo estadual? Esse é um momento de união. O governo federal tem nos ajudado. Liguei para o governador também, Paulo Dantas, me coloquei à disposição. A Defesa Civil hoje conta com uma boa equipe técnica. Nós estamos municiados de informações que estão subsidiando, inclusive, esses órgãos técnicos a nível federal. Claro que a gente precisa avançar. Uma coisa é estarmos tratando de uma situação de emergência, como nós estamos vivendo, e outra é trabalhar para que a gente tenha soluções que possam ser sustentáveis, né, ao longo do prazo. A União, inclusive, foi quem lá atrás concedeu a lavra de exploração. O governo do estado foi que concedeu as licenças e supervisionava, né, toda essa atuação da empresa aqui em Maceió. Né? Então, o município age diariamente para poder mitigar todos esses danos, mas é preciso, claro, sempre a parceria do governo do estado, do governo federal. O ministro Valdez colocou à disposição, o presidente Alckmin também. Então, nós estamos trabalhando em conjunto. Esse é um momento de união, essa é a maior tragédia urbana que está acontecendo no mundo, em curso. Tudo isso, né, muito novo, é o primeiro caso que isso acontece em área urbana. Então, esse momento é um momento de união. A Prefeitura de Maceió tem se colocado à disposição com muita serenidade, trabalhando também com as instituições de controle para que a gente possa estar também hermanados nesse momento. Então, avalio que o apoio do governo federal ele tem sido irrestrito. Ontem estive também com o presidente da Câmara, estudando possibilidades do governo federal, de repente, editar uma medida provisória. Lá atrás, em 2010, nós tivemos um caso grave aqui que afetou 21 cidades do nosso estado. Foi no governo Lula à época, essa medida provisória foi aprovada e conseguimos, nesse programa da reconstrução, reconstruir boa parte dessas cidades. E Maceió está precisando desse apoio. A gente tem uma fila de 40 mil pessoas no cadastro, nós temos um déficit habitacional altíssimo e agora ainda mais pressionado, né, pelos fenômenos que estão acontecendo na nossa cidade. Então, estamos estruturando medidas que possam fazer com que essas pessoas, né, e as dificuldades que Maceió tem encontrado, elas possam contar também com o apoio da União. Prefeito, Basília Rodrigues também tem uma pergunta para o senhor, mas antes de passar a palavra para Basília, me permita só insistir no primeiro ponto que a Larissa traz para a gente. Desde ontem, em rede social, tem informação de dia e horário para desabamento dessa mina. Como é que a Prefeitura trabalha com esse tipo de previsão, prefeito? A gente pode aqui trazer uma informação de que a mina vai colapsar, por exemplo, hoje? Essas informações
elas existem uma possibilidade, existe um parâmetro, uma métrica que é calculada a cada momento, né? E recalculada também. Então, nós evitamos falar sobre horário porque gera toda essa ansiedade por parte da população e o que nós temos que fazer nesse momento, apesar de ter a possibilidade de termos essas informações e aí elas vão sendo atualizadas ao longo do dia, não é possível cravar um horário exato e por isso a Prefeitura de Maceió não tem divulgado esse horário, porque ela pode acontecer hoje, como pode acontecer amanhã, como pode também essa mina se comportar, apesar de ter sido uma ação humana que gerou isso, né? Mas a natureza tem o seu comportamento diante do desastre. Então, essas cavernas elas vão se acomodando, encontrando nesse solo, algum solo também há uma camada mais rochosa, outros tipos de solo, e ela vai se acomodando. Algumas minas, inclusive, por si próprias, elas vão se preenchendo, se auto-preenchendo e não chegam ao ponto de colapso ou do rolinamento como é essa mina, a mina 38. Então, são 35 minas, 10 delas já estavam aptas a serem preenchidas. Essa mina 18 já estava em fase de estudo também para poder ser preenchida. Houve agora recentemente uma série de protestos que inclusive impossibilitou que esses preenchimentos, retardou em 2 meses aí esses preenchimentos dessas minas. Então é um caso complexo que a gente não pode precisar cravar o horário, né, que isso vai acontecer. Temos evitado isso e o que a gente pede à população, à imprensa, é justamente que esperem essas comunicações oficiais para evitar fake news, qualquer tipo de informação. Já tinham pessoas foi divulgado que hoje, 6 horas da manhã, o evento aconteceria, então vários drones ali na região, na área, para poder pegar essa imagem. Então a gente tem pedido muita cautela nesse momento, porque o momento requer todo esse nível de responsabilidade. Então, portanto, respondendo a sua pergunta, é possível sim fazer algumas previsões, mas não é possível cravar um horário, não é possível cravar um dia que isso vai acontecer. A evolução ela existe, a situação ainda é crítica, mas esse fenômeno tem as suas acomodações por parte também da natureza. Basília. Obrigada, Carol. Prefeito, a gente está falando de uma tragédia que vai acontecer. Então, eu lhe pergunto, o que faltou para que esta situação catastrófica não chegasse? Qual foi o momento ali em que a situação ainda era reversível e que faltou atenção, faltou uma observação, seja das autoridades locais ou federais, para que esta situação não acontecesse? Porque imagina, vocês estão aí muito mais próximos, né, de todo o problema, mas quem está agora passando na frente da TV, liga e descobre, então, que tem uma região em Maceió que vai afundar, que está prestes a ser colapsada. O que faltou ser feito antes para que esse agravamento não acontecesse? Faltou fiscalização sobre a atuação da empresa mineradora? Faltaram recursos? Faltou gestão? Independentemente de governo, o que na sua avaliação deixou de ser feito? Basília, a empresa ela começou a operar em Maceió na década de 70, né? Então, de lá para cá, essa exploração predadora continuou, né, muito agressiva. Eu acho que faltou, sim, fiscalização por parte dos órgãos competentes. A nível federal, nós temos a própria ANM, né? Nós temos a nível local quem foi delegado, que é o Instituto de Meio Ambiente, que é o IMA, ou seja, o governo federal delegou ao IMA essas competências de fazer, inclusive, tanto a licença quanto o supervisionamento dessas minas. E, infelizmente, a fiscalização não ocorreu como deveria e esse fenômeno aconteceu lá em 2018, em março de 2018, né? Dia 3 de março de 2018, a 14h30 houve esse primeiro abalo, né, que chamou a atenção de todo o país. Então, essa fiscalização ela não houve como deveria. A gente tem que ter uma postura, inclusive, desses órgãos reguladores
que muitas vezes parecem advogar, né, para empresas que deveriam estar fiscalizando, né, deveria ali estar controlando, e esses órgãos que são vinculados, por exemplo, como a CPRM, que nos ajudou desde o início, que é do Ministério de Minas e Energia, para que possam também estar mais atentos, né? Nesse momento, o que a gente pode fazer é estar mitigando esses danos. Eu assumi em 2021, então, portanto, eu, enquanto deputado federal, criei uma comissão para poder acompanhar o caso do afundamento dos 5 bairros aqui de Maceió. Fizemos o que está ao nosso alcance enquanto legislador e agora, enquanto prefeito, tenho tomado as medidas para mitigar. Já encontrei o problema posto, mas não podia me omitir. Criamos um gabinete, né, para poder cuidar exclusivamente de todos esses casos. Agora estamos, né, em fase de colocar em prática todo esse plano de contingenciamento e, nesse momento, aguardar todo esse planejamento, essa estratégia que utilizamos. Ela foi acertada e correta até o momento. Essa área ela está, repito, evacuada, é um bairro da nossa cidade, uma localidade às margens da lagoa, então todo ele está isolado e a situação ela conta com o apoio, né, dos melhores técnicos do nosso país para que a gente possa trazer os melhores encaminhamentos possíveis, mas com certeza, respondendo a sua pergunta, faltou fiscalização de uma maneira mais presente, contundente, haja vista que essas explorações era feita em cavernas, né, em minas, que estavam embaixo de 5 bairros da nossa cidade. Então, isso é muito grave e deveria ter aí uma atenção extra, né, por parte dos órgãos fiscalizadores, tanto do Estado quanto da União. Então, a Prefeitura de Maceió, em todo esse período, né, a municipalidade, ela não tinha uma competência direta, né, sobre essas autorizações, né, sobre, enfim, a fiscalização propriamente dita dessa atividade e, por isso, o município acaba sendo vítima também de toda essa tragédia que está acontecendo aqui em Maceió. Oração feita numa área urbana. Prefeito JHC, João Henrique Caldas, prefeito de Maceió, trazendo para a gente o relato de momento, qual que é a situação na cidade por conta do risco de colapso dessa mina. Mais uma vez, prefeito, muito obrigada por dispor de um tempo aí na sua agenda. Vamos mantendo contato, atualizando a situação e também o que está sendo feito para minimizar qualquer impacto social, ambiental e econômico por aí. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Basília. Obrigado a todos também pela disponibilidade e pela solidariedade com Maceió.